Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, na América FM 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Hoje é quarta-feira, 23 de julho de 2025. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 3 minutos. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, no nosso estado, no Brasil e no mundo inteiro. E nós queremos vocês também nas nossas redes sociais. Eu convido você a acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo. Já somos 5.200 inscritos. É o Rede Notícia TVH. E também faço convite para seguir a gente lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E tem também o YouTube oficial da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial, que você consegue assistir o nosso programa, o nosso Rede Notícia ao vivo. Vamos começar o Rede Notícia dessa quarta-feira falando sobre um relatório da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte. Esse relatório mostra que o número de atos infracionais cometidos por adolescentes, equiparados aos crimes de tráfico de drogas, furto, lesão corporal, receptação e roubo, caíram na capital mineira em 2024, se comparado aos números de 2023. A gente vai ao vivo agora conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que traz mais informações sobre esse relatório. Muito boa tarde, Giovanni. Boa tarde, André, boa tarde, Janaína. Sim, vamos falar desse relatório que mostra que o número de atendimentos no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente autor de ato infracional, o CIA-BH, em 2024, em comparação com o ano de 2023. Olha só, foram 3.049 atendimentos em 2024, contra 3.390 no ano anterior, uma redução de mais de 10%. O documento também mostra o seguinte, uma leve redução nos atos infracionais. Por exemplo, o de tráfico de drogas caíram 990 casos em 2023 para 826 casos em 2024. Já os de furto diminuíram de 257 para 240. Os de lesão corporal também caíram de 210 para 197. Os relacionados à receptação e roubo diminuíram de 121 para 101. O promotor de justiça Lucas Rola, que atua na CIA-BH, ele destaca que a reincidência é um dos principais problemas enfrentados para tirar estes adolescentes do mundo do crime. Vamos acompanhar neste momento. O que gera muita reincidência é a questão do tráfico de drogas. Porque às vezes esse adolescente, ele comete esse ato, é encaminhado para cá, e o tratamento, devido a não ter a violência ou grave ameaça, ele é mais dentro do contexto assim, de protetivo. Né? Então, na primeira vez, né, o juiz, promotor, defensor, eles procuram dar aquela oportunidade ao adolescente para ele repensar e tudo. Às vezes ele recebe uma medida de meio aberto, mas às vezes isso não é suficiente. Aí o que acontece? O menino volta para a rua, naquele mesmo dia, e já naquela própria semana ele já está de novo na questão do tráfico de drogas, porque eles sofrem também uma pressão muito forte. Por quê? Eles perdem aquela droga que a polícia apreendeu e o traficante que coordena essa atividade, ele vira para o menino, não, você precisa nos devolver o dinheiro. Aí não demora muito, a polícia apreende e traz ele de volta aqui. Então aí gira uma rotatividade grande de adolescentes que vêm, aí eles em 3, 4, 5 vezes, aí que ele começa então a ter uma aplicação de medidas mais sérias, né? Aí, inclusive a privação de liberdade. Eu devolvo para vocês. Nós
nós ouvimos neste momento o promotor de justiça Lucas Rolla. E ainda falando sobre esse relatório, né, também traz aí a primeira vez o número de atos infracionais análogos, crimes cibernéticos. De acordo com o documento, foram 43 casos em 2024, sendo 14 atos de produção, venda, distribuição de pornografia infantil, 11 de ameaça e 5 de injúria e 4 atos de crime resultante de preconceito de raça ou de cor. E os dados também destacam que os autores de atos infracionais praticados em ambientes escolares são, na maioria dos casos, do sexo masculino e com idade entre 14 e também 16 anos. Os registros mais comuns foram ameaça, com 24% do total dos casos, lesão corporal, com 21% dos registros em vias de fato, com 16% dos atos. E o relatório mostra ainda que 93% dos jovens cometeram esses atos infracionais pela primeira vez no ambiente escolar e as principais vítimas foram os próprios colegas, que somam 63%, professores-alvo de 2% dos casos, seguidos de funcionários das escolas, com 11% dos registros, e diretores, que foram vítimas de 7% dos atos infracionais. É com você, André, é com você, Janaína. Obrigado, Giovão. Só um detalhe, só uma correção. Os professores eles foram alvos de 12% desses crimes cibernéticos praticados, na maioria das vezes, pela primeira vez, dentro do ambiente escolar. É uma reflexão que a gente precisa fazer de onde, né, Janaína, nós estamos errando com essas crianças e adolescentes. Verdade. Onde nós, como sociedade, se você pensa que uma criança e um adolescente está cometendo um crime um ato infracional análogo a um crime cibernético dentro do ambiente escolar, está tudo errado. É um lugar para aprender, né? O ambiente escolar é um lugar para se aprender, para dividir ideias e não para cometer esses atos, né, infracionais, né? E outra coisa, é necessário uma discussão maior sobre como fazer com que esses adolescentes que são protegidos por um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma grande evolução no nosso país, Sim. Não tem dúvidas disso, mas como fazer com que eles não fiquem retornando para o mundo do crime? Você viu aí o juiz falando, o promotor de justiça falando. Eles vêm para cá, a gente orienta e eles voltam para o mundo do crime. Quando chega uma hora tal que a privação de liberdade tem que ser feita. E onde que está essa mola? Tem que descobrir justamente onde que está essa mola para a reincidência deles nesses atos, né? Então, tem que descobrir aonde que é essa questão. Não adianta, Janaína, orientar e não apontar um caminho. Exatamente. Não oferecer um caminho diferente para esse jovem e esse adolescente. E aí é que o Estado tem falhado, nós como sociedade temos falhado em não oferecer esse caminho, enquanto do outro lado o tráfico de drogas oferece o caminho. É errado, mas o caminho está oferecido. Nós estamos perdendo essa luta. Com várias portas esse caminho errado, né? Várias delas, né? E falta do lado de cá oferecer recursos também, né? Recursos, apoio, né? Mostrar o caminho certo. E a gente, como sociedade, parar de apontar dedo, né? Porque quando a gente aponta um, tem 4 virado para a gente, né? Exatamente, exatamente. O homem foi preso em flagrante nessa quarta-feira em Belo Horizonte por armazenar material de abuso sexual infantil. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Federal, que também cumpriu um mandato de busca e apreensão na casa do suspeito. As investigações tiveram início após o recebimento de informações de uma agência norte-americana de investigação identificarem a atuação de um brasileiro em grupos internacionais no compartilhamento de conteúdo criminoso por meio de um aplicativo de mensagens. A partir dessas informações, a polícia deu início às diligências, conseguindo identificar o suspeito. Os equipamentos, eles foram apreendidos e vão ser submetidos à perícia, com o objetivo de identificar outras pessoas envolvidas e também possíveis vítimas. Meu Deus do céu.
A Justiça condenou a 43 anos de prisão o médico mastologista Danilo Costa por crimes sexuais contra 6 mulheres, incluindo pacientes e profissionais de saúde. A Justiça também determinou o pagamento de indenização por danos morais de R$ 1.300.000 para cada uma das vítimas. Na decisão, a Justiça ainda determina que o médico não poderá recorrer em liberdade. A decisão ainda cabe recurso. O mastologista, que é um profissional especialista em doenças de mama, atuava em Itabira, na região central de Minas Gerais, e foi alvo de denúncias de mais de 10 mulheres. Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o médico se aproveitava da vulnerabilidade das pacientes para cometer esses abusos que aconteciam durante os atendimentos. Já as funcionárias do hospital que fizeram as denúncias alegaram que foram vítimas de toques e falas inapropriadas por parte de Danilo Costa. Ainda falando das notícias do mundo policial, um homem de 31 anos, suspeito de ser um dos principais chefes do tráfico de drogas em Lagoa Santa, na Grande BH, foi preso após uma operação conjunta entre as polícias militares de Minas Gerais e do Paraná. O suspeito estava escondido em Curitiba. De acordo com a polícia, esse suspeito tinha 5 mandados de prisão em aberto e é acusado de participar de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, controle de pontos de venda e pela prática de homicídios contra outros traficantes. Uma mulher de 23 anos, presta atenção nessa história, foi presa acusada de se passar por tenente da Polícia Militar e filha de um ex-comandante-geral da corporação. A prisão ocorreu em uma lanchonete no bairro Milionários, na região do Barreiro, onde a mulher estava se encontrando com uma das vítimas dos vários golpes que ela via aplicando por aí. Segundo a Polícia Militar, as investigações foram iniciadas após denúncias de que a mulher estaria utilizando fardas, distintivos e crachás falsos da Polícia Militar, além de perfis nas redes sociais, se identificando como chefe do Núcleo de Justiça e Disciplina da Polícia Militar de Minas Gerais. A falsa identidade era usada para conquistar confiança e propor parcerias e negócios fraudulentos a essas vítimas. Durante a abordagem, os policiais encontraram na bolsa da mulher uma réplica de arma de fogo, 2 crachás com o brasão da polícia, identificados com o nome da suspeita e o cargo de chefe militar, além de cartões bancários em nome de outras pessoas. Na residência da suspeita, ainda foram encontrados documentos falsificados e procurações em que ela se passava por advogada, utilizando o número de OAB de outra profissional. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, né? A suspeita confessou que os documentos foram produzidos com o objetivo de fraudar a Previdência Social e obter benefícios de forma indevida. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia, junto com todo o material apreendido. A verdade é o seguinte, né? Tem gente que faz de tudo para conseguir dinheiro fácil. Que 171 tremendo, né? Você é fingir que é uma policial. Essa aí pediu para ser presa, né? Cá entre nós, né? E nova, 23 anos. Olha só para você ver. Hoje a juventude querendo ganhar dinheiro fácil em cima de pessoas inocentes. Tem uma musiquinha aí que diz o seguinte: malandro é malandro, mané é mané. É verdade. Não preciso explicar mais. Só que uma hora a conta chega, E viu? caiu a casa com força. A Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego realizaram uma fiscalização em uma fazenda na zona rural de Ubaí, no norte de Minas Gerais. Tudo isso em busca de trabalhadores em condições degradantes. E olha, gente, situação muito complicada que os agentes da Polícia Federal e os auditores do Ministério do Trabalho viram por lá. Vamos chamar de novo o Giovanni Rodrigues, que traz os detalhes. Giovanni, como é que em pleno 2025 a gente ainda vê gente trabalhando quase que em situação de análogo ao trabalho escravo, né, Giovanni? André e Janaína, é um absurdo, na verdade. Olha só, durante a operação foram encontradas 4 carvoarias clandestinas e alojamentos em péssimas condições, sem fornecimento de água potável, com higiene precária, alimentação insuficiente e sem equipamentos de proteção individual para o trabalho. Olha, os trabalhadores foram resgatados, entre eles um homem de 64 anos e encaminhados para suas cidades de origem. Os proprietários do imóvel alegaram que as terras foram arrendadas, ou seja,
cedidas para o uso. Os responsáveis foram notificados e estão sujeitos a multa administrativas, rescisão dos contratos de trabalho e encargos trabalhistas. E de acordo com a Polícia Federal, um inquérito foi instaurado para apurar se houve condições análogas à escravidão. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. Que absurdo, gente. Olha a situação. 2025, a gente vê uma situação dessa. É preocupante e alarmante, E viu? aí a gente lembra o Bahia, lembra o Unaí, lembra tudo que aconteceu daquele crime horrível, daqueles auditores Nossa. fiscais mortos, dos mânicas não pagando pelos crimes, e passam-se anos e anos e anos, e as situações se repetem aos nossos olhos. Que absurdo. É. Meu Deus do céu, até quando? 12h18. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas eu convido você a continuar conosco, que na volta a gente tem mais informação para você. Estamos de volta com o Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte, no canal 30.1, na América FM em 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Agora em Belo Horizonte, meio-dia, 22 minutos. O novo contrato das concessões de ônibus, que vai entrar em vigor em Belo Horizonte em 2028, foi discutido mais uma vez pela Câmara Municipal da capital. O detalhe é que os representantes das empresas de ônibus não compareceram à audiência pública para discutir o tema. Newton Lopes conta os detalhes. A Câmara Municipal de Belo Horizonte realizou uma audiência pública para discutir o novo contrato do serviço de transporte coletivo na capital. O novo documento deve entrar em vigor em 2028. Apesar da importância do tema, nenhum representante dos 4 consórcios responsáveis pelo serviço na cidade compareceu à audiência. Segundo o comunicado, todos estariam de férias, justificativa que gerou insatisfação entre alguns vereadores que consideravam a ocasião estratégica para esclarecer pontos relevantes sobre a atual prestação de serviço à população. A vereadora Fernanda Altoé, do Partido Novo, criticou a relação entre as empresas de ônibus e a Prefeitura da capital. O nosso objetivo aqui é fazer sugestões, é fazer críticas, é fazer, como o vereador Eltinho e o Hudson Paixão falaram, a gente quer propor um contrato melhor. Mas eu acho que está tudo muito bom para eles poderem discutir, então que eles continuem aí fazendo as conversas a portas fechadas na Prefeitura, a gente continua com as portas abertas para o dia que eles quiserem comparecer. Representantes do transporte suplementar estiveram presentes e aproveitaram a reunião para reivindicar a participação ativa nas tratativas do novo contrato. Outro tema que tem ganhado destaque no Legislativo Municipal é a proposta da Tarifa Zero, que pretende tornar o transporte coletivo totalmente gratuito em BH. O projeto já conta com a adesão de 25 vereadores e pode ser votado em primeiro turno em breve. Repórter Newton Lopes. Gente, a fala da vereadora Fernanda Pereira Altoé, inclusive a gente vai procurar a resposta a essa fala em relação ao CETRA e à Prefeitura de Belo Horizonte. Amanhã a gente entrou em contato, ainda não teve resposta nem de um nem de outro, né? Então tá bom. A fala dela é muito forte, mas não deixa de ser verdade. Pior é isso. Tem verdade, tem porque, coesão, né, no que ela está falando, né? Porque, Janaína, entra ano, sai ano, quando se pergunta a quem oferece o serviço, a resposta é dar de ombros. São os ônibus que estragam, são retirados de circulação pela fiscalização da Prefeitura e voltam e têm o mesmo problema. É verdade. E o que me impressiona é o tempo de concessão. São muitos anos que são dados para concessão, né? Então, assim, não renova. E para as mesmas empresas, exatamente. né, Janaína? Então, isso que eu acho que isso tinha que mudar, né? E é um problema, gente, que não é um problema de Belo Horizonte. Não, com certeza Eu me lembro bem da Titinho, pequeno mesmo, tinha 8 para 9 anos, morando lá na minha cidade natal, Cabo Frio, tinha uma empresa de ônibus só, rodando em Cabo Frio. Aí entrou um prefeito lá, falou, vou acabar com esse negócio, botou outra empresa de ônibus para rodar. E foi um ciricutico todo na cidade, era uma coisa de maluco. Passados, isso eu estou falando em 1989, nós estamos em 2025.
a mesma empresa de ônibus que era a única continua sendo a única a rodar em Cabo Frio. É assim. É assim. Agora tem que mudar. Agora, como muda isso? É fazendo o que os vereadores estão fazendo. Sim. Fiscalizando. E quem tinha que fiscalizar mesmo não fiscaliza, que é o poder público municipal, o concedente. Alguma coisa tem que mudar, gente. Não dá para a gente dar 700 milhões de reais de subsídio para a empresa de ônibus e empresário de ônibus nessa cidade achar que não tem que responder, achar que não tem que prestar conta, achar que o usuário, a palavra que eu ia usar é trouxa. E toda eleição, todo ano político, a maioria deles falam que vai mudar, que isso vai verificar isso, que a população tem direito ao transporte digno e com toda certeza tem esse direito, só que precisa de mudança, né, gente? Precisa de consciência, de mudança e renovação. 2028 está logo aí, dá tempo de mudar. E por que eles não participam das ações? Exatamente. É a pergunta que fica. É. Foi sancionada pelo prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, a lei que altera o nome da tradicional Praça da Independência, no hipercentro da capital, para a Praça Fuad Noman. O espaço fica localizado no meio dos edifícios Sulacap e Sul-América, no quarteirão entre a Avenida Afonso Pena e as ruas da Bahia e dos Tamoios. A mudança foi oficializada nesta quarta-feira com a publicação da lei no Diário Oficial do município. A alteração do nome da praça vai homenagear o ex-prefeito da capital mineira, que comandou a cidade entre 2022 e 2024 e faleceu em março deste ano, em consequência das complicações de câncer. A prefeitura pretende instalar também uma estátua de bronze em homenagem ao ex-prefeito Fuad. Segundo o município, o projeto ainda está em fase de criação e desenvolvimento da estrutura. A escultura ela vai ser feita pelo artista plástico Léo Santana. A previsão para a instalação do busto é em novembro deste ano. E olha só, esse busto aí também é outro alvo de um ciricutico danado lá na Câmara, uma discussão. Diz que falam em algo em torno de R$200 mil para fazer o busto do Fuad. Eu acho muito. Será que ele gostaria? Será que ele aprovaria? Muito se fala, e realmente essa luta aí para a reabertura da então Praça da Independência, que a partir de hoje passa a se tornar Praça Fuad Noman, foi uma luta de várias mãos. Um projeto inicialmente apresentado pelo então vereador Gabriel Azevedo, porque essa praça existia dessa forma aí, num projeto original da construção do Sulacap Sul-América, dos dois conjuntos habitacionais. Só que aí depois se fez um anexo, que tinha um monte de lojas na frente, que você lembra que tem, e que tampou essa praça. Sim. Essa praça ficou para o entorno, para frente. E lá atrás também se tinha uma outra construção. Se quebrou, se tirou e se voltou ao layout original, que da Afonso Pena você vê o viaduto de Santa Teresa. É verdade. Que é muito bonito. A gente está acompanhando nas imagens ali, né? Aí, ó, tá vendo? É a imagem que eu estou falando. Quem está ouvindo a gente pela rádio... E o Fuad, por várias vezes, quando falou, e foi a primeira obra que ele anunciou de recuperação do centro de todo mundo, ele falou que ele lembrava muito desse tempo, em que ele ia com a mãe, quando ainda criança, verificar. Então, era um desejo muito grande disso. Então, acho que ele ficaria feliz. Né? Acho que onde ele estiver, ele fica feliz. Mas R$200 mil num bolso não dá, não, né? É verdade. Daqui a pouco tem Bola na Rede... As notícias do mundo da bola pela tela da TV Horizonte, na América FM e na Cultura M. E eu vou chamar o Júnior Brasil para falar dos destaques do programa. Ô, Júnior está na redação da Rede Catedral. Boa tarde, antes de tudo. Não tem como a gente não falar nessa crise do Atlético, nessa possibilidade de debandada, sai, não sai, salário atrasado, ação judicial, extrajudicial. Que confusão, hein, Júnior? O torcedor está preocupado. Preocupado, viu, Janaína? André, amigos e amigas, foi uma terça mais quente que fogueira de São João. O bicho pegou, o Rony entrou na justiça querendo rescisão de contrato, Arana e Igor Gomes com notificação extrajudicial e a partir daí, olha, foi muita coisa acontecendo, muito boato, o Atlético conseguiu resolver a situação do Rony, uma insatisfação, troca de farpas entre jogadores nas redes sociais
E ainda tem muito desdobramento. Tem ação do Belmiro, ex-massagista do Atlético, cobrando também valores que não recebeu. Daverson, ex-jogador do Atlético. Ou seja, o Atlético tem que resolver isso e a diretoria tem sido omissa e isso é culpa dela. Do lado do Cruzeiro, o líder, está bem na fita, encarando o Corinthians. O jogo que Cássio volta a enfrentar seu ex-time pela primeira vez encarando aí o Corinthians. Cruzeiro, se vencer, pode derrubar o técnico Dorival Júnior. Tudo isso a partir de 13h no seu Bola na Rede, na TV Horizonte e na Rádio América 107,1. Te convido, André, Janaína, amigos e amigas, porque hoje está sensacional. É aquele programa, eu vou fazer isso. Você assistiu Bola na Rede, almoçando e vendo toda essa confusão do Atlético e o Cruzeiro, enquanto isso, só surfando na onda, tirando proveito do bom planejamento que fez até aqui. Júnior, daqui a pouco você volta. Vamos para o intervalo. Valeu. Na volta, a gente vai continuar falando sobre os assuntos da cidade. E tem uma nova doença que está circulando lá no norte de Minas, que fez, inclusive, prefeitura decretar estado de emergência. Tudo isso depois do intervalo. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h35. A Prefeitura de São Francisco, no norte de Minas, decretou estado de emergência após a morte de 2 pessoas por conta de síndrome respiratória aguda grave. Outras 20 pessoas no município estariam infectadas com a mesma doença. Quem traz os detalhes e as informações é o repórter Nilton Lopes. A Prefeitura de São Francisco, no norte de Minas, decretou situação de emergência em saúde pública depois que a cidade registrou 2 mortes em vários casos de síndrome respiratória aguda grave de origem ainda desconhecida. O decreto leva em consideração o baixo índice de vacinação no município, além de mobilização em diversas áreas de saúde pública e ações de vigilância e prevenção. O comitê prevê ainda a instalação do Comitê Municipal Gestor de Emergências em Saúde por Síndrome Respiratória Aguda Grave, que vai intensificar a campanha de imunização em grupos de risco, como crianças, gestantes e idosos. No início deste mês, 2 pessoas morreram pela síndrome respiratória em São Francisco. De acordo com as investigações iniciais, os pacientes teriam se contaminado em um evento na zona rural do município e evoluíram rapidamente para sintomas agressivos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, todas as ações estão sendo tomadas com base nos protocolos técnicos de vigilância em saúde e orienta a população a manter a calma e a adotar medidas de prevenção contra a influenza e outras doenças respiratórias. Repórter Nilton Lopes. Gente, uma cidade pequena, que tem os aparatos de saúde muito complicados, realmente é algo normal e natural, né? É normal e natural, porque é muito preocupante, gente. Todo cuidado nessa época do ano é pouco. Ontem eu estava conversando com uma amiga que trabalha na gerência de imunização aqui em Belo Horizonte, e ela falando, André, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas para elas não irem se vacinar. E está muito abaixo, né, do esperado, da A meta. vacina está lá, gente, disponível para Gratuita, criança, segura. para idoso, para pessoas da nossa idade, é segura, é testada, é ciência, gente do céu. Antigamente tinha telefone. Hoje, esse trenzinho aqui é, além de tudo, um telefone. Quem imaginar as coisas que a gente faz hoje com esse telefone, Eu quase com não o usamos para smartphone? telefone, né? Né? Para o que ele foi pensado, que era ser um aparelho de telefonia, quase não é mais usado, gente. Isso foi desenvolvido por causa de quê? Por causa de ciência. Aí tem gente que fala que vacinar faz mal para a saúde. É complicado, viu, gente? É demais. E olha só, gente, saiu o resultado da quadrilha vencedora da 46ª edição do Arraial de Belô. E o prêmio do primeiro lugar foi para a região leste aqui da capital. E quem traz os detalhes é a repórter Sueli Ogando, que está ao vivo da redação da Rede Catedral. Suelen, temos um bicampeão, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Regiane. É isso mesmo, bicampeonato para a quadrilha Fogo de Palha, que é a grande campeã, gente, do concurso municipal de quadrilhas. E vale lembrar que o assunto é muito interessante. Eles
Da Cinderela e aplicar ao universo junino. Então, o grupo do Alto Veracruz é o grande campeão da região leste de BH, que conquistou o bicampeonato do grupo especial. Olha, a disputa foi acirrada, viu, gente? A Fogo de Palha, junto com a quadrilha Pipoca Doce, terminaram empatadas, com 149,9 pontos. Mas a vitória, ela veio pelo critério de desempate, que foi o quê? A coreografia. E a apresentação encantou o público, os jurados no Mineirinho e rendeu a campeão prêmio de R$ 17.500. E a Pipoca Doce ficou em segundo lugar e levou para casa R$ 15.300. Em terceira posição veio a quadrilha Feijão Queimado, que ganhou R$ 13.000, em seguida pela Pé Rachado, que recebeu cerca de R$ 10.7 mil, e pela Arriba Saia, que faturou R$ 8.4 mil. O Arraial de Belô é considerado hoje um dos maiores festejos juninos do país, tá? E a edição deste ano reuniu milhares de pessoas, shows, comidas típicas e muito forró no Mineirinho. E a Fogo de Palha comemora 20 anos de trajetória, com mais uma conquista histórica, e Belo Horizonte se despede, por enquanto, de mais uma linda edição do Arraial de Belô. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Sueli. Que bonito, né? E algo que realmente é bem bacana, as marcações da quadrilha, né? E tudo que eles fizeram, né? Tudo que eles fazem, é um espetáculo maravilhoso. E eu acho que a escolha de levar esse espetáculo do Arraial de Belô, a disputa do concurso de quadrilhas para o Mineirinho, foi algo extremamente acertado. Foi assertivo mesmo. Precisavam dessa estrutura, né, para receber todo mundo. Exato. E está cada vez mais bonito, E né? o próprio, as barraquinhas, tudo ali no entorno do Mas Mineirinho, segurança foi também. muito legal Verdade. mesmo. Acho que foi uma medida extremamente acertada da Prefeitura de Belo Horizonte, que venha mais, né? É verdade. E até em respeito mesmo com os próprios componentes, com as próprias equipes, né, do Arraial de Belô. E já tem gente aí já pensando nos temas para ano que vem. É quase que uma disputa... Eles já terminam, eles já começam a pensar nos próximos. No próximo ano, né? Já começam a... Você vê, os caras pegaram e adaptaram a história da Cinderela para dentro de um arraiá, né? Haja criatividade. Ei, que beleza. O povo é demais, né? O brasileiro é espetacular. E é uma coisa muito, muito nossa, né? Essas várias manifestações diferentes, com festas as mais variadas. A gente pensa no Carnaval do Rio de Janeiro, as escolas de samba. Aí, quando você pensa nos arraiás por aí, você tem um festival de Parintins, coisa mais Nossa, linda é belíssimo. do mundo. É muito né? bonito. Os bois, garantido e caprichoso. Como esse Brasil é rico, gente. É rico, é muito rico, e a gente tem que aproveitar e explorar isso mesmo. Conhecer, curtir e valorizar também, viu? Exatamente. Olha que notícia triste, que parece um museu de grandes novidades, como diria Cazuza. O atendimento no Hospital Risoleta Neves chegou a 15 horas de espera para quem precisava de ser atendido no pronto-socorro. Nilton Lopes está de volta. Pacientes que utilizam o Hospital Risoleta Neves, em Meda Nova, registram longo tempo de espera para atendimento médico. Desde a noite de segunda-feira, dia 21, o tempo médio de espera na unidade de saúde pode chegar até 15 horas por consulta. A administração do hospital admitiu, nesta terça-feira, dia 22, o longo tempo de espera para o atendimento e orienta que os pacientes com quadros de menor gravidade procurem outros centros de saúde na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a administração, houve um aumento de mais de 38% na demanda por atendimento de alta complexidade na unidade de saúde. Com isso, o tempo de espera para os atendimentos aos pacientes não críticos aumentou. Na semana passada, o Hospital Risoleta Neves restringiu o atendimento devido à superlotação. Em apenas um dia, a unidade registrou mais de 180 pacientes esperando por uma assistência médica. A capacidade do hospital é de atender 90 casos simultaneamente. A unidade de saúde orienta ainda que os pacientes com menor grau de complexidade busquem atendimento médico em UPAs, unidades de pronto atendimento, e em unidades básicas de saúde. Repórter Nilton Lopes. E acontece neste momento... Perdão, desculpa. Tem 2 semanas, gente, que a gente falou sobre isso. Verdade, como você mesmo disse, parece que a notícia é repetida, né? Que brincadeira. E Até quando, gente? Aí vou falar, governador do estado, Romeu Zema, prefeito Álvaro Damião, ministro da Saúde, Alexandre Padilha, até quando vocês vão faltar em vocês ação, proatividade para acabar com esse problema, hein? Desculpa. É isso que a gente está só no Risoleta Neves, né? Fora os outros hospitais também, né, Uma piada gente? de mau gosto, pelo amor de Deus. É verdade.
E olha só, gente, acontece neste momento o velório do professor da PUC Minas, Renato Augusto Moreira. A cerimônia de despedida está sendo realizada na Igreja Metodista Congregacional, no bairro Colégio Batista, aqui em Belo Horizonte. O sepultamento vai ser às 14h no cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Sintra, também aqui na capital mineira. O professor Renato, ele era especialista em comércio exterior e em sistemas de telecomunicações e mestre em engenharia de produção. Atuou como assessor de desenvolvimento tecnológico da rede de Catedral de Comunicação, sendo responsável pela modernização dos sistemas de radiodifusão. Um dos seus últimos grandes feitos foi a migração da transmissão da Rádio América do AM para o FM. E nós deixamos aqui o nosso profundo agradecimento ao professor Renato por todos esses anos de contribuição e pela grande dedicação à nossa rede Catedral. Eu participei desse processo de migração do AM para o FM. O professor Renato teve realmente um papel muito importante. Então, fica aqui a nossa solidariedade aos amigos, aos familiares, né, neste momento de dor, e também nossos sentimentos aqui a todos eles, né? Uma grande perda. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro decidiu aguardar na sede do Partido Liberal em Brasília a resposta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre qual o alcance da decisão que proibiu o ex-presidente de utilizar as redes sociais. De acordo com a medida instaurada pelo ministro do Supremo na última segunda-feira, a decisão não proíbe Bolsonaro de conceder entrevista à imprensa, mas o proíbe de qualquer participação nas redes sociais, inclusive em publicações de terceiros. A defesa do ex-presidente afirma que ele jamais considerou que a medida o proibisse de realizar declarações à imprensa e que a replicação das entrevistas nas redes sociais de terceiros foge do controle de Bolsonaro. Uma petição foi protocolada pela defesa de Bolsonaro na noite de ontem, afirmando que o ex-presidente se manterá em silêncio enquanto aguarda a decisão da Suprema Corte. De acordo com informações, Bolsonaro deve evitar agendas públicas e participar de reuniões fechadas na sede do Partido Liberal, juntamente com o líder do partido na Câmara, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e outros parlamentares da frente bolsonarista. Agora, 12h46, a gente vai para um breve intervalo e, na volta, a gente vai conversar com o superintendente regional do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, sobre o trabalho escravo no Estado. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h50. A gente vai conversar com o Carlos Calazans ao vivo. Ele acompanhou essa ação da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego lá em Ubaí, no norte de Minas, que acabou encontrando trabalhadores em condições degradantes em uma fazenda de produção de carvão. Superintendente do Ministério do Trabalho aqui em Belo Horizonte. Carlos Calazans, obrigado por estar com a gente. Parou a viagem, ele que estava lá, parou esse retorno dele a BH. Ô, Calazans, tem anos e anos que você está nessa luta contra o trabalho escravo, condições melhores de trabalho e fiscalizando. Tem muitos e muitos anos, a gente sabe disso. Qual que foi a condição mais degradante, que mais saltou aos olhos nessa operação que você acompanhou, né, e mais uma vez mostra essa loucura de, em pleno 2025, a gente ainda ter trabalho análogo à escravidão acontecendo no nosso país. Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, querido. Boa tarde. Prazer estar com você, com a Janaína. Boa tarde. Então, eu pessoalmente não estive. Eu estou na estrada, eu estou acompanhando várias ações, nós estamos em plena safra do café, nós estamos com outras ações, e uma equipe nossa da superintendência esteve agora no município de Ubaí, à margem do Rio São Francisco, próximo a Pirapora, e nós encontramos uma situação assim deprimente. Vocês vão ver aí, acompanhar nas imagens, enquanto eu falo, vocês vão acompanhar em fotos, coisas assim inacreditáveis. Nós encontramos 18 trabalhadores da Fazenda Sabões, de propriedade de uma família lá de Patos de Minas, família Bueck, e os trabalhadores nessas condições, coisas assim deploráveis,
condições assim, sem água potável para beber, sem alimentação, locais assim insalubres, locais para dormir assim praticamente no chão. E que curiosidade, que coisa horrível. Nossa equipe chega, encontra trabalhadores de 35 até 65 anos, inclusive um senhorzinho, nossa equipe chega, um senhorzinho sai correndo. Nossa equipe, não, senhor. Ele para e nós perguntamos o que é isso. Ele olha, os olhos cheios d'água, coisa assim de cortar o coração de qualquer um. Aí ele fala assim, não, é humilhação, é a pobreza, é a humilhação, é a pobreza que ele fala para nós. Vocês estão acompanhando aí, olha a maneira de lidar com as pessoas. Então nós encontramos 18 trabalhadores nessa situação, completamente desumana, completamente degradante. Nós caracterizamos como trabalho escravo, análogo à escravidão. E agora, para nosso espanto, os empresários não quis pagar a passagem deles, não quis fazer os acertos deles. Eu estou acionando a justiça, vou brigar por cada centavo que eles têm para receber desses empresários inescrupulosos. E agora nós tivemos que arrumar condição, olha, o Ministério do Trabalho, junto à Polícia Federal, tivemos que arrumar condições para que esses trabalhadores voltem para os seus locais. Geralmente eles foram recrutados na região do norte de Minas, para trabalhar nessa situação deploráveis que vocês estão vendo aí, ó. Nossa equipe aí, junto com a Polícia Federal, e nós vamos... A impunidade, né? De novo a impunidade... Minas Gerais continua batendo um recorde de resgate, mas não é porque Minas Gerais tem mais, não. É porque realmente nós estamos trabalhando, chegando em lugares longínquos. Essa equipe nossa do norte de Minas, sempre a gente tem encontrado situações como essa. E para completar, é uma fazenda engraçada, eles estão desmatando floresta nativa. Vocês vão vendo aí as árvores, muita característica do cerrado. E a mata nativa, então foram vários crimes, pegando mata nativa para transformar em carvão, os maltratando, humilhando os trabalhadores da região. Uma coisa deplorável. E Calazans, infelizmente, essa situação análoga à escravidão a gente vê com frequência, né, aqui no nosso estado, na região norte. Como é que é esse processo de fiscalização de vocês no Ministério do Trabalho? Vocês têm algum tipo de canal? É feito por meio de denúncia? Como é que é isso? Como é que é realizado? Igual você comentou que você está vindo aí do norte, você está na estrada, vindo de outras ações também. Como é que é essa fiscalização? Então, geralmente a gente, no caso do trabalho escravo, Janaína, geralmente a gente pega muito a questão das denúncias. Então, as denúncias a partir do Disque 100, ou é através de contatos nas nossas redes sociais, e aí nós temos isso como prioridade total. Porque nada é mais importante, porque às vezes a gente está achando que está fazendo um resgate, Janaína, está achando que a gente está fazendo apenas uma ação trabalhista, nós estamos salvando uma vida. Essas pessoas estão sendo vilipendiadas, humilhadas, desrespeitadas, é algo inacreditável. Então, às vezes, quando a gente resgata, olha a expressão desse senhorzinho de 65 anos fazendo carvão, ele vê a gente com tanto medo, sai correndo. Não é correndo por causa de nós, é de que a gente não veja a humilhação dele. E ele vira para nós e fala assim, é humilhação, né, senhor? É humilhação, é a pobreza, e começa a chorar. Meu Deus do céu, isso ainda em pleno século XXI, Janaína, em pleno século XXI, as pessoas lidando com celular, falando de inteligência artificial, e eu tenho que fazer com a minha equipe encontrar trabalhadores nessa situação. Então nós continuamos, e aí eu através de vocês, da mídia, através de todos, é um apoio da sociedade. Eu só vou conseguir superar essa situação que vocês estão vendo agora nessas imagens, se todos nós tivermos união, se todos nós, os homens de bem, as pessoas de bom coração, que não são inescrupulosos, não são maldosos, que a gente recupere as pessoas, trate as pessoas com decência, e aí tem que ter uma mobilização da sociedade, nas prefeituras, nas câmaras, nas igrejas, ou seja, que a gente trate as pessoas com decência, com dignidade, é um ser humano como a gente, e esses senhores não têm empatia, não tem empatia com as pessoas, não tem um cuidado com as pessoas, custa dar uma água,
tratar bem o trabalhador, fazer com que ele tenha um colchão, um alojamento decente, um banheiro decente, não custa nada. É um trabalho em geralmente conjunto. esses lugares são pessoas até ricas. Mas, enfim, eu peço todo mundo aí para ajudar a gente nesse mutirão, nessa luta para acabar com o trabalho escravo em Minas. E para isso eu preciso do apoio de toda a sociedade. Não é tarefa só minha e do Ministério do Trabalho. Resgatar a dignidade é uma tarefa de todos nós, né, Janaína? Com toda certeza. Superintendente Regional do Ministério do Trabalho, Carlos Calazans, muito obrigada, viu, pela sua atenção, pela disponibilidade em parar em sua viagem e poder conversar conosco e outras oportunidades, infelizmente, para falar sobre esse assunto. A gente sabe que ainda vão ter. A gente volta a contar com o seu apoio. Já deixo o espaço aberto aqui, porque a gente tem esse canal justamente para denúncia e para poder aproveitar e falar também para todo mundo denunciar, né? Parabéns, Calazans. Parabéns pelo trabalho, viu? Ô, querido, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. E é isso, o espaço que vocês dão, essa luta nossa, como eu falei, uma luta de toda a sociedade, para a gente cuidar dos trabalhadores, ter um pouco de dignidade. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Termina aqui o nosso Rede Notícia, agradecendo a você, a sua companhia, que está nos assistindo pela tela da TV Horizonte, nos ouvindo na América FM e também na Cultura M. Não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais. Já visitou nosso Instagram? Ainda não? Então entra lá rapidinho, se inscreva. TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. E tem YouTube também, viu, gente? Segue a gente lá no YouTube, Rede Notícia TVH. Vamos subir esses números de seguidores lá, de pessoas inscritas no YouTube, Rede Notícia TVH, TV Horizonte.oficial. E agora, novidade excelente, no Spotify também você consegue acompanhar o Rede Notícia, tá certo? Agora você fica com Júnior Brasil, Bola na Rede e as novidades do mundo da bola. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa quarta-feira para todos. Boa tarde, até lá.